Eu tenho a satisfação de receber aqui em nosso estúdio a nossa colunista, professora de Direito da UEPB, especialista em Direito do Consumidor, a doutora Marina Tavares. Ela hoje fala sobre os abusos que todos nós vemos nas vitrines nessa época de Páscoa. Chocolates, peixes, vinho, tudo que é característico da época acaba duplicando até triplicando de preço. O que fazer para se proteger dos abusos? E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa fazendo sua pergunta pelo telefone. Está aí na sua tela 3216-5088. Fica à vontade, esse espaço aí, claro, é todo de vocês. Bem-vinda, Mariana, mais uma vez. Satisfação tê-la aqui nessa sexta-feira santa. Olha, é normal, né? Aquela coisa, né? É aquela questão da oferta e da procura. Muitas vezes esses produtos passam todo ano ali, né? Banho-maria, vendendo de maneira morna. E quando chega essa época, eles querem tirar verdadeiramente o atraso. Como se proteger dessa ganância pelo lucro, Mariana? Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Então, minha gente, o mercado funciona assim, né? É a oferta e a procura. Mas o grande problema é esse, é o mercado tirar proveito dessa questão do estado de necessidade das pessoas. Eu sei que a Constituição brasileira estabelece que nós somos, sim, um país laico, porém, um país laico de uma maioria cristã. E essa maioria cristã, portanto, respeita as tradições, né, da Semana Santa, que é essa tradição de comprar o peixe, o vinho, né, toda uma ritualística que faz parte dessa data, precisamente falando. E aí lá vai, né, os mercados, supermercados, enfim, os lugares que vendem esses bens, colocar preços absurdos. E para acabar de completar, como se isso já não fosse o suficiente, nós temos também as crianças, né, e crianças são particularmente manipuláveis, porque são inocentes, porque são absolutamente vulneráveis, e o preço dos ovos de chocolate. Então, no final das contas, como existe todo um comércio em torno de uma tradição, as pessoas realmente se aproveitam de você, consumidor, cobrando preços que são, no mínimo, exorbitantes. A Lúcia Monteiro, do Castelo Branco, pergunta o seguinte: como fazer para saber um parâmetro de preços, né? Você vê, por exemplo, um ovo de Páscoa de 100 gramas de uma marca custa, digamos, R$50 e de outra marca custa R$70. Como fazer aí essa questão do parâmetro de preços? Um está muito caro, o outro é muito barato, como saber? Bom, na realidade, o ovo de Páscoa sempre traz uma exorbitância, né? Porque não é só o chocolate em si, mas toda aquela arte, né, que envolve o chocolate. Agora, na época da gente, Jomar, os ovos de Páscoa vinham com chocolates dentro. Agora eles vêm com brinquedos dentro. Isso, né? Então, sem nada, só com A mesmo. Só com A, né? Um brinquedinho, um brindezinho. E a criança fica querendo aquele brinquedo. Às vezes a criança não está nem tão interessada no chocolate. Ela quer o brindezinho que vem dentro do chocolate, porque tem um herói que está com um filme no cinema, ou um personagem de desenho animado. E lá vai toda essa manipulação do consumidor. Se a questão é comprar o chocolate, eu digo aos pais, comprem caixas de chocolate, comprem sacos de chocolate, chocolate por quilo. As lojas que são especializadas em balas e doces que fornecem para festas, essas lojas vendem esses produtos num preço melhor. E em relação aos ovos da Páscoa, existe um tabelamento. Então, a marca X de chocolates coloca um tabelamento assim, a outra marca coloca outro tabelamento. Mas são tabelamentos muito caros, que se você for fazer a medida da quantidade de chocolate que vem num produto daquele e a quantidade de chocolate que você pode comprar pelo mesmo valor, falando só do chocolate, existe sim uma exploração absurda. O Pedro de Cruz das Armas pergunta o seguinte: se é verdade que os ovos quebrados, o revendedor tem a obrigação de dar um desconto. E de quanto seria esse desconto em relação aos ovos que estão ali sem nenhum defeito? Esses produtos que estão avariados, eles devem ser vendidos a preço de custo. Ou seja, aquele valor exato que o comerciante comprou vai ser o valor exato repassado para você, Pedro. Porque a mercadoria, ela tem um aspecto de um preço completo quando ela está inteira, quando ela está perfeita. Se a mercadoria está danificada, você tem que pagar o preço de custo, né? E o comerciante que se sinta, digamos assim, sortudo por conseguir despachar essa mercadoria, porque não é todo mundo que quer. A gente usa aquela velha tática. Bom, quando a gente morder vai quebrar mesmo, né? Então, comprar o mais barato. Agora, Mariana, em relação, por exemplo, ao preço do pescado, aquela questão que eu sempre fico na dúvida, né? Aquilo que eu estou comprando, será que é realmente o bacalhau mesmo? Ou é um peixe ali que parece com bacalhau, já que ninguém vê a cabeça do danado para a gente comparar?
Pois né? é. Como saber e não ser enganado na questão, principalmente da compra do bacalhau? Pois é, existe uma cultura em torno dessa questão do bacalhau. O bacalhau, na realidade, assim, é um tipo de tratamento que se dá a um peixe, onde o peixe é salgado, o peixe passa por um processo de conservação e ele ganha aquele aspecto, né, digamos assim, mais saboroso. Mas é necessário você ser um especialista, né, nesse tipo de questão gastronômica para você dizer, não, isso é um bacalhau verdadeiro, não, esse aqui é um peixe que foi preparado para parecer um bacalhau. Eu mesma, assim, me vejo sendo facilmente enganada nesse aspecto, porque eu não saberia distinguir, né? Eu saberia dizer se a comida está bem feita ou mal feita, mas eu não saberia distinguir. E a verdade é que, de um modo geral, o preço dos peixes, eu andei dando uma pesquisada nesses últimos dias, eles estão muito caros, estão muito altos. E não só o preço dos peixes, mas do camarão, da tilápia, da lagosta, está tudo muito inflacionado, infelizmente. Em relação, por exemplo, né, as pessoas, para ter certeza que estão comprando realmente um bode, né, lá na feira você vê ele com aquele rabinho para não comprar cachorro. Né? No caso do bacalhau não tem como. Não tem como. Você está falando isso, está me dando agonia, porque eu não como carne vermelha. Tá bom. Olha, a Marília de Campina Grande, ela pergunta o seguinte, né? Repeta aí, Juliana, eu esqueci agora. Sim, a Maria pergunta o seguinte, quando você compra o peixe congelado, como saber se parte daquele peso ali não é de gelo? Né? Você pode estar comprando ali, por exemplo, 20% de gelo, que é o peso da água ali congelado. Como é que a gente vai fazer para fazer essa distinção? Né? Bom, para ter certeza de que você, Marília, não foi induzida ao erro, que é o que acontece com muitos consumidores, eu recomendaria você degelar o peixe logo que você chegasse em casa para ver realmente quanto que corresponde de peixe e quanto corresponde de água. Existe uma questão no direito do consumidor, que é uma questão assinalada por lei, onde a quantidade que está ali marcada na embalagem é exatamente o que tem que ser oferecido para você. Você está pagando por 1 quilo de peixe, não por 800 gramas. Então, nesse sentido, se por acaso o que você tem é menos do que aquilo que você pagou, você tem todo o direito de voltar no mercado e reclamar. Então, você pode exigir o seu dinheiro de volta, como você pode exigir um desconto proporcional, ou você pode exigir uma outra mercadoria dentro daquele valor que você pagou. O importante é que as informações que estão no pacote, que estão no rótulo, sejam fidedignas, sejam verdadeiras. E isso nem sempre acontece. E isso é um crime. É o crime da indução do consumidor ao erro, porque o consumidor, ele acredita no rótulo e muitas vezes ele é enganado. Ok, Mariana, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Cidade Alerta Paraíba, agradecer e aguardar o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, sempre com assuntos de interesse de todos que lhe acompanham aqui no programa. Então, muito obrigada. Boa noite, bom feriado, boa Páscoa e até sexta-feira, se Deus quiser. Igualmente.